A gente sabe que nem toda família é perfeita, mas no caso desses livros, essas famílias simplesmente gabaritaram o Código Penal. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal e hoje é um vídeo de lista que vocês adoram. Vou indicar vários livros dentro de um tema único e hoje eu quero falar sobre famílias problemáticas. Suspense sobre segredos familiares, suspense sobre famílias que não se dão bem e que gabaritam o Código Penal. Eu adoro ler sobre esse assunto, entrar nos segredos das famílias dentro dos livros e descobrir os podres que elas escondem. Então todos os livros que eu vou indicar hoje têm essa temática e giram em torno de alguma família que não é lá muito bem estruturada. Vou começar com um que, gente do céu, é uma das famílias mais problemáticas que eu já li na literatura, que é o Porquê Mentimos, da Karen Slaughter. Esse aqui é um livro da série Will Trent, que é um agente da polícia de Atlanta, e nesse caso ele e a sua esposa, a Sarah, eles vão passar a lua de mel num retiro, que é tipo um hotel fazenda, algo assim, sabe? E quando eles chegarem lá, a dona da pousada, ela será assassinada. E é nesse momento que nós conheceremos a família McAlpine. E a partir do momento em que eles começam a investigar, a conversar e interrogar esses familiares da morta, a gente vai descobrir o que há de pior na história da humanidade em termos de gente. Eu já li muita gente podre, tá? Quem lê suspense, quem lê thriller sabe que tem sim gente muito ruim no mundo, mas essa família aqui, eles ultrapassaram assim a barreira num nível. É uma gente horrorosa, é uma gente apodrecida por dentro, sabe? Conforme o Will e a Sarah vão investigando e conversando com essas pessoas, você começa a sentir uma raiva dessa gente, você quer que todo mundo seja preso, você quer que todo mundo se dê mal, é um pior que o outro, a mãe, o pai, o irmão, o ex-marido, o filho, gente do céu, não sobra ninguém. Então, falando de famílias problemáticas, esse aqui é o primeiro que eu preciso indicar, porque a família aqui é caso de delegacia, literalmente. Outro livro que gira em torno de segredos familiares e como um segredo familiar pode destruir uma relação é o A Casa da Escuridão Eterna, do Riley Sager. Nesse livro nós vamos conhecer a Maggie Holt, que ela é uma designer de interiores, que ela descobre que ela herdou uma mansão gigantesca do pai. Ela tem uma relação conflituosa com essa casa, porque 20 anos antes ela e os pais se mudaram para lá, mas eles ficaram apenas 20 dias, porque o lugar aparentemente era assombrado. E o pai dela, quando saiu dali, ele escreveu um livro que se tornou muito famoso sobre a sua experiência sobrenatural na casa. Só que esse livro e a reputação e a fama que esse livro deu para a família dela destruiu a vida da Maggie. Ela não gosta do livro, ela não gosta da história, ela acha que o pai dela mentiu, que ele inventou tudo que teria acontecido dentro daquela casa. Isso meio que adoeceu o relacionamento que ela tinha com esse pai e com a mãe também. Então agora ela volta para essa casa que ela recebeu, meio que pensando assim, disposta a reformar, vender a casa, mas também ela quer desmentir o pai. Ela quer provar que o pai mentiu sobre tudo que aconteceu lá dentro, que não havia nada de sobrenatural dentro dessa casa. Então você percebe que o livro, apesar de ele ser sobre fantasmas ou possíveis assombrações e algo de sobrenatural que existe na casa, o livro também é sobre ela entender os pais e talvez perdoá-los pelas escolhas que eles fizeram. Se ela vai conseguir isso ou não, se ela vai reatar esse relacionamento com esses pais, com a mãe, no caso, que ainda está viva, a gente tem que ir lendo para descobrir. Mas você percebe que o cerne aqui são os segredos familiares e o que as famílias fazem para se proteger. Eu adoro aquela história de um segredo do passado que volta para o presente, e esse livro aqui também tem isso, que é Os Sussurros do Passado, do Charlie Donlia. Aqui nós vamos conhecer a Sloan, que um dia ela vai fazer um trabalho envolvendo DNA, e quando ela for colocar o DNA dela no sistema para fazer um teste, ela vai descobrir que o DNA dela bate com o de uma criança desaparecida 30 anos antes. E isso, obviamente, já levanta uma série de questões. Como assim? De onde ela veio? Ela é uma criança desaparecida que foi raptada, os pais dela raptaram ela. O reboliço na família começa. Ela vai entrar em contato com os pais para descobrir o que aconteceu, porque ela foi adotada, como ela foi adotada, de onde ela veio. E aí ela vai descobrir que ela tem essa família que 30 anos depois ainda busca ela, ainda está em busca dessa criança desaparecida. Então ela vai ter ali tanto a questão dos pais, né, do presente dela, e você tem essa família que ela nunca ouviu falar, que ela nem sabia que existia e que agora ela vai ter que ter contato. Só que essa família, digamos assim,
tem um motivo pra bebê ter desaparecido 30 anos antes, sabe? Não foi assim, alguém foi lá e roubou a criança. E talvez esse motivo esteja conectado com essa família e que essa família é um pouco problemática, uma família muito rica, uma família de muita influência, e agora a Sloane vai entrar dentro desse vespeiro. Se você quer uma leitura que seja um pouquinho mais dramática, que não seja tão atrelada assim ao suspense, apesar de existir um mistério que precisa ser resolvido, outro livro que fala muito sobre conflitos familiares é O Passado em um Lugar, da Tana French. Eu sou apaixonada por esse livro, mas eu sei que talvez ele não funcione com todo mundo, tá? Então assim, ele é uma leitura mais densa, um pouquinho mais devagar, e esse é um livro que ele tem várias camadas, e nem todas elas são muito explícitas. Mas ele fala sobre esse homem, esse policial, chamado Frank, que ele é um detetive da polícia de Dublin, e um dia ele será chamado no bairro antigo, onde ainda vive a família dele, a família que ele não fala mais, ele cortou laços com essa família, porque estão demolindo alguns prédios lá por causa da gentrificação, e eles encontram dentro de um desses prédios a mala da namorada de adolescência dele, a namorada que ele acredita que havia fugido. 20 anos antes, mais de 20 anos antes, essa namorada e ele tinham combinado de fugir juntos, mas ela desapareceu. E ele passou mais de 20 anos achando que essa menina tinha abandonado ele para ir sozinha para Londres. Mas quando encontram a mala dela dentro dessa casa que vai ser demolida, isso levanta suspeitas. Será que realmente essa moça fugiu? Ou teria acontecido outra coisa terrível com ela? Aí o Frank vai ter que voltar para esse bairro que ele odeia, para essa família que ele não tem relacionamento. Aliás, o relacionamento é super atribulado, para tentar descobrir o que aconteceu. E aí ele vai começar a investigar a vizinhança, a família, e claro, os segredos vêm à tona, inclusive a tensão dos relacionamentos. Esse é um livro que ele fala muito também sobre a questão social da Irlanda ali na década de 80, todas as problemáticas sociais que existiam naquele bairro, como agora a possível gentrificação começa a mudar a cara do lugar também e fazer com que essas pessoas que sempre estiveram aí tenham que se realocar ou se readequar. Esse é um livro, como eu falei, que a trama dele envolve esse mistério, e a gente vai ler sobre o mistério, mas ele é um livro que ele é um pouco mais. Ele fala sobre outras coisas. A Tana tem muito isso de falar sobre mazelas sociais da vida do povo irlandês. E nesse livro ela atrela essas mazelas, né, essa discussão extremamente importante, com a narrativa do Frank e os conflitos da sua família. Agora, se você quer ler um conflito secular de uma família, eu vou indicar para vocês O Jardim Esquecido, da Kate Morton. Essa história começa na Austrália, onde a gente conhece a Cassandra, e ela está muito abalada porque a sua avó, Nell, acabou de falecer. Elas tinham um relacionamento muito próximo, ela amava a avó acima de tudo, a avó era quase uma mãe para ela, e ela descobre pelo testamento da avó que ela recebeu uma casa de herança na Inglaterra. E ela fica muito surpresa, porque ela nem sabia que a avó dela tinha alguma conexão com a Inglaterra. Como assim? De onde veio essa conexão? O que aconteceu? E ela vai então partir para a Inglaterra para descobrir que casa é essa que ela herdou, e também para tentar entender um pouco melhor da avó, porque a avó teve uma infância bem misteriosa, e parece que a avó dela tem alguma conexão com uma autora de livros infantis da época vitoriana, chamada Eliza Macpeace. Então a Cassandra vai para a Inglaterra para tentar desatar todos esses nós do passado da avó e entender o que aconteceu. E nesse meio do caminho, ela vai descobrir ali a história quase secular da família dela. E vai descobrir que a família dela é realmente um pouco mais complexa e tem muito mais segredos do que ela imaginava. Esse é um livro belíssimo de você fazer leitura. Eu adoro a Kate Morton, a maneira como ela se expressa, como ela escreve. E uma coisa que eu gosto muito nela também é essa jogada de passado e presente que ela faz, de conectar pessoas, relações, tempos e lugares na sua escrita. É quase uma escrita mágica, sabe? E nesse livro ela faz isso novamente, e o cerne da questão está num segredo familiar. Voltando para o suspense psicológico, uma família bem problemática é a de Tudo em Família, do John Marrs. Se existe um livro sobre segredos familiares, eu diria que esse aqui é um dos exemplares perfeitos para exemplificar essa categoria. Aqui nós vamos conhecer um casal, a Mia e o Finn, que eles acabaram de se casar, eles estão grávidos, eles compram uma casa antiga para reformar porque eles estão curtos de grana, sabe? Porém, quando eles começarem a reforma dessa enorme casa vitoriana, eles vão descobrir um segredo terrível no sótão. Assim, terrível no sentido de vai envolver polícia, imprensa, e a vida deles vira totalmente de cabeça para baixo, porque o que tem lá no sótão deles realmente é algo inimaginável. A partir do momento em que esse segredo é revelado, a gente vai começar a ter aqui uma série de conflitos familiares entre a Mia e o Finn, entre a Mia e a sogra e o
sogro, que também são pessoas misteriosas, que você tem capítulos que são contados pelo ponto de vista dos sogros também, então você percebe que tem ali alguma coisa mais escondida. E esse é um livro que, conforme você vai avançando e você vai cavando mais fundo na história, você descobre que a camada superior, ela era até tranquila, mas o que tem por baixo vai tornando tudo ainda pior. Eis uma família que eu não queria fazer parte. O próximo, ele tem um título que você lê e você sabe que isso aqui vai dar errado. Você sabe que isso aqui não é verdade, que é A Família Perfeita da Lisa Jewell. É óbvio que essa família aqui não é perfeita. Ela vai ser totalmente o contrário. Aqui nós vamos conhecer a Libby, que ela vai descobrir que ela é herdeira de uma mansão enorme no centro de Londres. É uma mansão que fica numa área super nobre e ela fica surpresa e percebe que quando ela vender essa casa, ela vai ser uma milionária, basicamente. Só que a Libby, ela foi adotada. Ela nunca conheceu seus pais biológicos e essa mansão vem dos pais biológicos. Então ela percebe que esse lugar é a chave para que ela consiga descobrir a verdade. Por que ela foi encontrada sozinha? Porque os pais dela, eles morreram 25 anos antes dentro dessa casa. Mas nunca ninguém entendeu muito bem o que havia acontecido por lá. Então ela percebe que talvez agora que ela herdou esse lugar e ela pode voltar, ela consiga ali montar as peças e quem sabe entender esse passado, entender o que aconteceu com essa família que vivia lá dentro. Nós vamos também ter capítulos do passado que vão nos mostrar em primeira mão o que estava acontecendo na casa e com os pais dela e com as pessoas que moravam por lá. E é claro que a gente vai descobrir que essa família era bem sombria, que a questão ali era totalmente instável e que às vezes alguns segredos são segredos por um bom motivo. Dando uma voltinha aqui no Brasil, um livro que eu li recentemente, ele também fala sobre família, é A Casa dos Pesadelos do Marcos de Brito. Aqui nós vamos conhecer um jovem chamado Tiago, que ele, a mãe e o irmãozinho vão visitar a avó que ele não vê há 10 anos. Ele não tá muito feliz com isso, porque 10 anos antes ele teve uma experiência nessa casa, digamos, sobrenatural. E ele tem muito medo do lugar, inclusive ele tem medo de voltar e reencontrar essa possível assombração / coisa esquisita que aconteceu com ele. Então quando eles voltam, o Tiago fica totalmente tenso, esquisito, ele não gosta da casa, ele se sente estranho, ele quer ir embora. Mas a mãe insiste muito para que eles fiquem, para que eles tenham esse momento, porque a avó precisa da companhia deles, a avó quer que eles estejam ali. Só que quando essa possível assombração / coisa estranha começar a ir atrás do irmãozinho dele, ele percebe que precisa de respostas e ele vai tentar encontrar. E existe um quarto nessa casa, que é o quarto do avô dele, que é um quarto fechado e proibido. E o Tiago percebe que talvez a resposta que ele precisa para entender o que é que existe naquela casa, qual que é o mistério, está dentro desse quarto, atrás dessa porta trancada. Esse é um livro que ele é bem pequenininho e ele tem um tom assim que você acha que tá entendendo o que tá acontecendo, mas o final realmente é tenso e é bem sinistro, tá? Agora, se você prefere ler sobre família trambiqueira, eu também tenho uma indicação que é A Morte da Senhora Westaway, da Ruth Ware. Nesse livro nós vamos conhecer a Hall, que ela é uma cartomante que atende na rua e um dia ela vai receber uma carta dizendo que a sua avó faleceu e ela recebeu uma herança. Mas tem um problema, a avó da Hall já faleceu e ela percebe pelo nome que houve algum tipo de engano, essa carta foi enviada para ela por engano. Mas a Hall, digamos que ela é uma mulher que ela aproveita as oportunidades que surgem da vida, sabe? Então ela resolve que ela vai assumir essa identidade de herdeira e ela vai até o lugar para reclamar o seu pedacinho da herança, porque ela não é boba nem nada. Quando ela chegar lá, é claro que ela vai encontrar uma família que já é estabelecida, que também está esperando o seu quinhão dessa herança. E conforme ela tenta se inserir nessa família de forma mentirosa, lembrem-se bem, ela também vai ter que lidar ali com esses membros da família que, claro, estão desconfiados dela, não sabem de onde essa herdeira surgiu e vão começar a fazer perguntas. A Hal, ela é aquele tipo de personagem que ela vence pela esperteza, mas às vezes ela esquece que pode ser que, assim, existam outras pessoas mais espertas do que ela. Então, o livro é pra ver quem é que engana quem, sabe? É uma leitura muito legal, eu lembro que na época que eu li eu gostei muito dessa história. E não só pelo tom da Hal, que ela é uma trambiqueira realmente, e ela sabe que o que ela tá fazendo é errado, mas também porque quando ela cai nesse mato sem cachorro aqui, ela precisa dar um jeito de se virar e sair viva lá no final. Tem um livro que ele é muito legal, e ele fala sobre uma família totalmente desestabilizada, que é o livro Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Inclusive, esse livro foi a estreia
dela, foi a primeira obra que ela escreveu e fala de uma família realmente bem disfuncional. Já começa que a protagonista, a Camille, ela acabou de ser liberada de um hospital psiquiátrico, depois de passar ali por algumas situações, ela volta para a cidade dela, onde a família vive, para cobrir o assassinato de uma menina, de uma criança. E como ela é jornalista, né, ela percebe que ela pode tentar, digamos, se reerguer a própria carreira investigando esse caso que aconteceu na sua cidade natal. Mas quando ela chega lá, ela vai ter que lidar com a sua família, que é totalmente disfuncional. A mãe, ela tem uma irmãzinha mais nova, a mãe dela, assim, gente, é totalmente fora da curva. É aquele tipo de personagem que você lê e você sabe que aquilo vai dar problema. E é um livro que, conforme você vai lendo, essa família, ela vai ficando cada vez pior. Conforme as páginas avançam, a coisa vai ficando mais profunda, mais terrível, e as pessoas parecem totalmente fora do senso comum. É um livro bem sombrio e ele tem esse tom meio macabro, principalmente quando você vai chegando perto do final. Mas assim, se eu tivesse que indicar um livro de família totalmente disfuncional e fora do contexto, seria a família desse livro. Não vai embora desse vídeo sem curtir, deixar o teu comentário, dar um hype para ajudar o canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todos os livros estarão linkados aqui embaixo para vocês. Comentem aqui se vocês já leram algum desses livros e se vocês têm alguma indicação de livros que falam sobre famílias e problemas familiares. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.